O Atlético hoje tem um elenco que, cara, o Atlético vai para o Peru e aí envia esses jogadores e eles não rendem minimamente. Um time que não consegue competir. Quando eu tô zen, como eu tô assim, sabe, equilibrado, é porque eu já entrei naquele período do descrédito, sabe? Quando eu tô meio pistola e tal, aí ainda acredito que pode e tal. Quando eu entro nesse período de ficar blasé, é porque eu já não tô acreditando, mas eu perdi a esperança. Eu perdi a esperança porque estou basicamente, como boa parte, o torcedor do Atlético, boa parte já entregou os pontos. O cara às vezes vai para ter um momento de distração ali, mas ele vai para o estádio, volta para casa mais pistola, ou então ele liga a televisão para ver. Ontem, com 20 minutos do segundo tempo, tem um grupo de WhatsApp de alguns amigos, a turma já começou a falar alto em dormir. Então, assim, já entrou num momento de desacreditar, sabe? De perder a esperança, porque você não vê movimento. O grande problema de não haver movimento tem relação direta com não reconhecer o tamanho do problema. Não entender o que o atleta está passando. Tem gente lá que não está entendendo. A entrevista do Alonso ontem, depois do jogo, o Alonso está moribundo no Atlético. O Alonso está de saída do Atlético. O Alonso ontem... mas está pegando no pé dele. Não, vou pegar de outros. Ontem, no lance do gol, ele aponta para o Pacini e dá uma esculhambada no Pacini. Mas ele ficou ali olhando a bola passar, que é o que ele já faz no Atlético desde que voltou. E que eu estou falando aqui, Panda, não escala não, Panda. Aí você vê Vitor Hugo ganhar 2 anos de contrato, aí você vê o Natanael ser contratado como um cara que vai resolver o problema da lateral direita, sabe? Aí você vê o Tomás Pérez ser contratado no momento que o Atlético precisa de alguém para dar resposta agora. Pode até acontecer, os números não são ruins, mas pode, ainda não é. O Tomás Pérez era o cara que o Atlético precisava para o setor? Não era. Aí o Atlético busca, por exemplo, o Minda, joga pouco. Por quê? Por que ele joga pouco? Se ele é o cara mais veloz do ataque atleticano e o ataque do Atlético não mete medo em ninguém, e ele pode ser uma... Por que ele não joga? Por que ele foi contratado? Quem analisou, apresentou, quem atestou, quem autorizou e quem foi lá fechar? Por que o Casserra veio da Rússia, mas também é um cara que não joga? Jogou aí em jogos anteriores. Por que contratou e gastou tanto e mal do ano passado para cá? Vocês já pararam para pensar que hoje é 30 de abril. 30 de abril do ano passado, o Atlético vivia problemas iguais ou piores do que os que está vivendo agora? Já pararam para pensar que ano passado, nesse mesmo período, foi calção para fora, bolso para fora do calção? Vocês se lembram disso? Faz 1 ano que isso aconteceu. Aprenderam o que de lá para cá? E outra coisa, o Atlético ali estava errado porque estava devendo, tá? Mas os caras que foram leões para cobrar do clube ano passado, nesse mesmo período, de treinar com o bolso do calção para fora, o que esses mesmos caras entregaram de lá para cá? Inclusive o Hulk. Entregou o que de lá para cá? Aí vamos para o departamento de futebol, que eu tenho sido um crítico contumaz. O que o departamento de futebol do Atlético tem feito? Nada. Absolutamente nada. O Atlético precisa urgentemente começar a mudar o departamento de futebol. Não esperem o período de paralisação da Copa. Façam agora. O Atlético não pode continuar com esse departamento de futebol, que não consegue fazer uma reposição de um Otávio, que foi pro Fluminense. Não consegue fazer a reposição do Otávio, que dá 2 anos de contrato para um zagueiro que era o 5º. Mas você elogiou, e foi importante ano passado. Mas era o 5º zagueiro do Bahia. E aqui é titular. Muito titular às vezes. O Atlético contratou o Minda e o Casserra que não jogam. Aí estão dizendo que o Minda precisa de adaptação. Adaptar ao quê? Quanto tempo precisa? Por que não joga? Por que não é escalado? Porque treina mal. Então quem está treinando bem é o Bernard? Está entregando o quê? O Hulk, por exemplo,
que vinha sendo escalado, era titular absoluto. Pelo que jogou e não pelo que vem jogando. O que o Hulk entregou de um ano para cá? Agora já foi embora. Se bem que hoje recebemos a informação que treinou junto com o grupo lá, né? Mas já está indo embora, não fica. Está trocando papéis, segundo o que eu recebi de informação, não tem volta mais. Aliás, nem pode ter, né? Nem pode ter, né? Se houver uma reviravolta com o Fluminense, nem pode ter depois de tudo que aconteceu. E quem responde? Cadê o diretor de futebol? Ele fala, ele aparece. A mesma burocracia para aparecer é a burocracia usada no dia a dia dentro do Atlético. Falei aqui ontem, gerente de futebol, ninguém sabe quem é. Todo mundo fala que é bom, mas ninguém sabe quem é. O vestiário do Atlético é bom, o gerente de futebol garante. Então vamos parar de colocar burocratas em lugares que você precisa de gente que trabalhe, que saiba trabalhar com gente. Futebol não é a linha de produção. Todo mundo vai embalando um produto para ele chegar embalado lá na ponta, não. É muito mais do que isso. Quem não tem talento e tato para lidar com gente e entender que o futebol não é uma linha de produção, não adianta. Se eu for ao mercado e gastar e trouxer jogador de qualidade e botar para rodar, tá resolvido. Não tá, não é assim. E outra coisa, já cobrei do elenco, que é o pior time / elenco, é o mais preguiçoso, o mais descompromissado e o mais, como é que eu falei no vídeo ontem? Que é o elenco mais... Sem alma. Sem alma. O elenco mais sem alma que eu vi na história do Atlético é esse que está aí. Descompromissado, mas está generalizando? Não, mas pouquíssimas exceções. Sem alma, sem compromisso, vaidoso, melindrado, a grande parte desse elenco aí. Vaidoso, melindrado, sem alma, sem compromisso, mas principalmente porque não tem ninguém ali com estofo para cobrar. Então já falei do elenco, com raríssimas exceções, já falei do departamento de futebol, agora eu vou passar pelo treinador. Ô Barba, me parece realmente que está perdido, não sabe o que fazer. Seu time não tem um sistema que funcione, seu time não tem um setor que funcione. Vai cair para ele também? Vai cair para ele também a responsabilidade. Ele também tem culpa nessa marmota que a gente está vendo aí. Tem culpa para todo mundo. Se eu falar rápido, todo mundo vai olhar para mim aqui e achar que eu estou metendo uma cacofonia. Tem culpa para todos. Também para o Barba. Perdido, não sabe o que fazer. E outra coisa, Barba, já te falei, mas eu não sou dono da razão, nem não torço para minha tese, não. Se você não fechar a casinha e jogar no contra-ataque, você vai tomar piaba de qualquer adversário. Você é o último colocado num grupo com Cienciano, Puerto do Cabeça de Juventude. Você é o último colocado. Você tem o mesmo número de pontos, seu time, do Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento, que você perdeu para ele. O outro que está na zona de rebaixamento, você empatou. Os que estão próximos ali, você perdeu também. Então é luta contra o rebaixamento, abandona essa Copa Sul-Americana, foca no Campeonato Brasileiro, larga essa desgraça, você leva a molecada para viagem ontem, mas põe os bruxos de novo. Aí não responde. Aí põe os reservas, não responde, aí põe os meninos. Para resolver problema que a turma sua não resolveu, você põe os moleques para jogar, para resolver problema. Aí sai um gol perto do Pacini, aí vem o Alonso com 114 anos apontar para ele e chamar a atenção dele, mas não saltou uma gilete do chão. Então tem culpa para todo mundo sim. E outra coisa, agora vai passar. Se o Rafael Menin continuar bancando isso que está aí, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Aí, meu amigo, as organizadas já estão se mobilizando. Aí, sabe o que vai acontecer? Quando cai no descrédito, aí é estádio completamente vazio, é apoio zero, é porrada todo dia, toda hora. A tendência é do ambiente piorar cada vez mais, e se o ambiente piorar ainda mais do que já está, aí você já pode encomendar caixão e vela preta. Ontem, mais uma vez, a gente se apegou na esperança. A esperança de que o Scarpa fosse jogar bola. A esperança de que o Dudu fosse jogar bola. A esperança de que o Preciado fosse jogar bola. Detalhe, Preciado estava em campo ontem. É o jogador que veio agora para poder, né, melhorar a situação do Atlético. Reforço. Não está jogando nada. Né? Enfim, mesmo do mesmo, mais do mesmo. Foi o que a gente viu ontem. A gente não viu nada diferente disso. O torcedor ontem ficou mais uma vez decepcionado porque foi um vexame.
O Atlético está conseguindo acumular vexames nesse ano de 2026. Já não bastasse você perder pela primeira vez para um time da Venezuela, você perde pela primeira vez de um time do Peru, que é fraquíssimo, só que detalhe, ontem no primeiro tempo o Atlético não passava do meio de campo, cara. O melhor jogador em campo do Atlético ontem foi o Everson, tanto como goleiro, como jogador de linha, que é ele quem arma o Atlético. É ele quem sai com a bola, é ele quem faz lançamento. O Atlético chega num ponto que ontem no contra-ataque no primeiro tempo, quando o Atlético está lá em cima, o Alonso pega a bola e volta e recua pro Everson. Falta de recurso. Cara, isso é inacreditável. O torcedor do Atlético já não aguenta mais ver esse tipo de coisa. E qual que é o alento? O que pode ser para que o Atlético possa pensar que não vai levar uma tamancada do Cruzeiro no sábado? Sinceramente, eu não sei. Porque tá todo mundo esperando agora pelo pior. Por quê? Porque normatizaram as coisas ficaram normais. Perdeu, mais um jogo perdeu e é isso mesmo. Né? Vida que segue, hoje tá todo mundo viajando, vai chegar aqui em Belo Horizonte à noite, e amanhã vamos preparar pro jogo contra o Cruzeiro, não vamos falar sobre a derrota, virou passado para eles, torcedor do Atlético não, cabeça inchada, virou chacota. Cienciano tá fazendo chacota com o Atlético nas redes sociais, cara. Isso não existe, gente. Todo mundo faz, cara. Cara, virou uma coisa normal. Zé Ivaldo hoje todo mundo tira onda do Atlético. É mais um ano, é o terceiro ano. Nós acreditamos, quando 2024 acabou, não, vamos aprender para não cometer os erros do ano que vem. Aí aconteceu de novo. Aí ano passado a mesma coisa. O que precisa acontecer? Olha, a próxima promoção do Atlético pro torcedor ir a campo, porque o próximo jogo é contra o Cruzeiro. Depois o próximo jogo é fora de casa pela Sul-Americana. Depois é o Botafogo. A chance do Atlético ter 2 derrotas, ela é gigante. A próxima promoção do Atlético é o seguinte: torcedor, não sai de casa. Nós vamos de táxi, de buscar a sua casa e vamos pagar para você ir no estádio com a gente. Porque senão ninguém vai. É isso que está acontecendo. O torcedor do Atlético não aguenta mais, cara. De assistir em casa já está difícil. Imagina no estádio. E olha, quem se colocou nessa situação foram vocês. A diretoria do Atlético, com planejamento errado, investimento foi feito de maneira errada. Paulo Brax montou um time que ele acredita ser bom, mas não é bom, e cada dia que passa a gente está vendo isso, né? E os jogadores, que ontem tiveram a chance de poder mostrar alguma coisa, mas para eles, Elton, sabe o que é? Eles entendem o seguinte, ontem eles foram penalizados de ir para lá para jogar no Peru. Eles não entendem que é uma chance deles mostrarem um futebol para poder serem utilizados. Não, e se você somar, o Barba deixou 10 jogadores aqui treinando, ele deixou o time que vai jogar contra o Cruzeiro aqui e levou o Everson. Quer dizer, ninguém que jogou lá ontem, a não ser o Everson, vai entrar em campo como titular. É bem claro isso. E não vai, sabe por quê? Porque eles não merecem. Eles foram para lá e não encararam como uma oportunidade de mostrar algo. Eles encararam como uma penalidade para eles. Foram uma punição. E aí deu no que deu. Ô, Brenão, o que me incomoda bastante, boa tarde para todo mundo, é a passividade nos setores do Atlético. Passividade é uma tranquilidade absurda que chega até os jogadores. Que os jogadores parecem que simplesmente perderam mais um jogo. Eles não entenderam a dimensão do que foi perder esse jogo para o Cienciano. Gente, o Cienciano. O Atlético entrou em um grupo com Cienciano, Juventude e Porto Cabedelo. E quando você olha a tabela de classificação, o Atlético é o lanterna desse grupo. Uma ruindade absurda, uma ruindade acumulada. É estarrecedor o momento vivido pelo Atlético. E me incomoda, eu estou falando dessa passividade, é isso que mais me incomoda, que o Atlético devia estar barulhento, devia estar revoltado, devia estar contrariado com tudo que está acontecendo, e a gente vê muito pelo contrário, vê uma tranquilidade jamais vista. Porque eu estava pensando, o momento atual do Atlético, Breno, você me corrija se eu estiver sendo tão exagerado, mas ele é tão ruim quanto aquele momento quando o Atlético é eliminado pelo Afogados na Copa do Brasil. Porque agora você está pegando algo mais amplo, que o Atlético ele é ruim em todas as escalas. Aquilo ali foi algo muito pontual, registrado na Copa do Brasil. Mas olha o que o Atlético vive hoje. O Atlético tem um fracasso dentro do Campeonato Brasileiro, onde ele está muito próximo da zona de abaixamento. Ele acabou de tomar uma salavada do Flamengo jogando em casa. O Atlético perdeu de 4-0 para o Flamengo dentro de casa. E parece que está tudo numa boa. Foi mais uma derrota. Não é uma derrota. Não é uma derrota qualquer. Aí vem o jogo contra o Cienciano. O Breno podia até fazer o Bucaramanga novamente. Cienciano. E o Atlético é dominado. O Atlético foi dominado pela equipe do Cienciano. O Everson fez pelo menos 3 grandes defesas que evitou um trauma ainda maior para esse Atlético. Aí
a sequência é contra o Cruzeiro, jogando no Mineirão, com o estádio lotado, tomado pela torcida do Cruzeiro, o Cruzeiro vivendo um momento muito bom. É esse o cenário para o torcedor atleticano. Então, o desânimo que o Everton fala no começo, que vai tomando conta de muitos torcedores, é muito sobre isso que está acontecendo. Que você olha para o seu superior, que são as gestões superiores do Atlético, e você não vê movimento nenhum. Você vê um time desinteressado, uma gestão que parece que está levando tudo como normal, que está acontecendo normal, que é uma gestão de empresa, que é uma pequena turbulência. Não! O Atlético está num extremo terremoto. Terremoto que o Atlético vive. E estão normalizando as coisas. Então, tudo isso é o que mais me incomoda. Além de ter entendido que o Atlético é um time ruim. Fala, galera. Passando aqui só para agradecer vocês a companhia aí, tá? Para quem assistiu até aqui, muito obrigado. Já peço o like de vocês aí para dar aquela força pro canal também. E fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá bom? Aí no espaço de comentário vocês são muito importantes pro canal, tá bom? Então fique à vontade aí para participar aí. E você que está chegando e não se inscreveu, deixa o meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal. Deixa o seu like também, vai dar aquela força pro canal. E a sua opinião também é importante aqui no canal, seja bem-vindo, tá? Esse canal aqui nós criamos ele para atender vocês, torcedores do Atlético, tá? Então já peço a vocês aí que deixem a sua opinião, muito importante, tá bom? Fique aí atento, que todos os dias aqui tem notícia para vocês, domingo a domingo, tá bom? Esse canal aqui é só do Atlético Mineiro, então vocês estão no lugar certo, tá? Mais uma vez aí eu agradeço a todos pela preferência pelo canal, então fique à vontade, tá? Que esse canal aqui é de vocês, tamo junto, vou ficando por aqui, deixo aquele meu forte abraço para vocês, mas assim que surgir notícia a gente pega atualizações e coloca aqui para vocês, tá bom? Massa, um forte abraço, tamo junto, valeu!